Uma boa tarde para aqueles que estão nesse momento me ouvindo. Eu venho deixar uma palavra de Deus para os vossos corações, todos aqueles que crê e acreditam na poderosa palavra de Deus. Talvez eu não seja digno de transmitir essa palavra. Eu faço como Davi, né? Mesmo nos meus erros, nos meus pecados, eu venho reconhecer e humilhar diante de Deus. E tem me chamado muita atenção pelos últimos acontecimentos que nós estamos vivendo. Mas quero deixar aqui em João, no capítulo 14, versículo 6, que disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados ouvintes, eu venho aqui através dessa palavra te apresentar Jesus Cristo como o único caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai se primeiro não passar por Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Porque o pão não é alimentar o corpo físico, mas sim espiritual. Jesus disse: Eu sou a luz. Quem sabe tem muitos vivendo na escuridão e precisa que se clareia a seu favor. Jesus como caminho, como pão, como lâmpada para nos alumiar, para seguir a caminhada. E ele disse: Eu sou a água da vida. Uma água que nós bebemos e que venha nos saciar a nossa sede. Então eu deixo aqui como referência Jesus Cristo, como o único caminho verdadeiro e fiel, e homem nenhum conseguirá chegar ao Pai sem passar por esse caminho. É o que me traz ultimamente muita indignação. Eu creio que não é só eu, mas tem muitos que estão passando por isso. Porque o Evangelho, ele é fiel, ele é verdadeiro quando nós usamos a palavra de Deus como bússola para a nossa vida, como uma armadura para a nossa vida. Mas infelizmente tem muitas líderes que usam a palavra de Deus para si próprio, para beneficiar a sua própria vida, a sua família, a sua carreira, e joga regras, costumes para os cristãos. E muitas vezes esses líderes, eles sugam o azeite da sua ovelha, ele arranca a lã das suas ovelhas. E quantas pessoas que estão morrendo, quantas pessoas que estão falecendo espiritualmente, dizendo. Sabe por quê? Porque em cima dos púlpitos, eu abro um parente, aqui, uma exceção, porque tem muitos homens de Deus, e tem usado o púlpito para opor a sua autoridade em cima dos fiéis. Hoje já não se prega mais Jesus Cristo como caminho, mas eles puxam a glória para si. Todos têm que envergar, todos têm que se ajoelhar, colocar reverência quando ele está no púlpito. Esses líderes muitas vezes estão trazendo a glória para si, sendo que a glória só pertence a Deus. E eu fico por entender, eles lêem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas distorcem a Bíblia.
E a palavra de Deus nos orienta e nos diz que naquele dia você vai dizer: eu preguei a tua palavra. E Deus vai falar assim: afasta de mim, maldito. É triste. Tem pessoas perdendo o tempo em cima de um púlpito. Hoje eu não tenho isso como ego na minha vida. Se você sabe, o púlpito, a igreja, é apenas um material. Um lugar onde nós poderíamos estar ali adorando a Deus, buscando a Deus em reverência, em espírito, em verdade. Mas esse templo virou palco de disputa, desfilo. Quem prega melhor, quem canta melhor. E esqueceu da essência do culto. Porque quando nós saímos para casa para ir para um templo, a essência do culto é adorar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas na igreja odeiam seus próprios irmãos, falam mal dos seus irmãos, não reconhecem muitos irmãos como cristãos. Essas pessoas estão perdendo o tempo dentro do templo. Porque a igreja verdadeiramente somos nós somos a igreja. Você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar bem com Deus. O templo é um lugar de ajuntar, de adorar a Deus. Mas as pessoas estão morrendo dentro do templo. É melhor você estar na sua casa com sua família, cultuando, adorando a Deus, sem maldade nenhuma, sem murmuração, sem disputa, encargo de quem está dentro do templo, blasfemando a palavra de Deus. E naquele dia, no juízo final, o seu líder não vai te livrar da condenação. Então, querida igreja, não caia em ciladas, porque ler a Bíblia é fácil, agora aprender a Bíblia como ela é difícil. Tem muitos assuntos na Bíblia que eu não sou sábio, mas gostaria que muitos líderes chegassem a mim para discutir sobre dízimo, sobre oferta. Dentro da igreja, que eles colocam o dízimo como prioridade. Se você não dá o dízimo, você é culpado, será réu. Ali eles colocam eles como juiz e você como réu. Mas eles não sabem o significado do dízimo, até talvez saiba, mas não esclarece para a igreja. Se prega o amor e já não prega mais o amor dentro da igreja, o que é o amor? É interessante que o dízimo, biblicamente, Jesus ele deu um exemplo. Quando Malaquias ele disse que aquele que não dá o dízimo é ladrão. Irmãos, ali nós estávamos vivendo o tempo da lei. Hoje nós vivemos pela graça. O próprio Jesus disse: ó, a lei e os profetas duraram até João Batista. Nós vivemos pela graça, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E o dízimo naquela época era dado como ouro, prata, das suas lavouras. Hoje eles querem o dinheiro que você luta o mês todo para ganhar. E colocam a taxa ali de 10% para que você tenha que dar. Te obriga. Eu queria ver no Novo Testamento essa palavra de 10% obrigando a igreja. Irmãos, esses homens são hipócritas.
São lobos no meio de ovelha, extorquindo as ovelhas, espremendo a última gota do azeite, arrancando as lãs da ovelha. Não se dobre diante de homem. Entra para o teu quarto e dobra os seus joelhos perante Deus e conversa com Deus, para que Deus venha te orientar. Irmãos, eu não estou aqui mandando você sair do templo, não. Eu estou aqui só orientando que essas paredes que representam o templo, um dia vai cair por terra. Mas a tua comunhão, a tua intimidade com Deus jamais vai cair. E você tem que prestar conta da sua alma. Eu reconheço que eu tenho que prestar pelos meus erros, pelos meus defeitos, pelos meus problemas. Mas quando você humilha diante de Deus, a graça de Deus é derramada sobre você. Davi foi um dos piores homens de pecar diante de Deus, cometer uns delitos. Mas Davi, ele reconhecia o seu pecado, para Deus chegar e dizer que Davi era segundo o seu coração. Que privilégio! Ainda que você peque, irmão, você é segundo o coração de Deus. Siga por esse caminho a palavra de Deus. Não acredita nesses milagres, nessas curas que eles andam apresentando, trazendo pregador que vai curar, que vai libertar. Automaticamente, tem igreja que anuncia, hoje é o dia da libertação, e de repente, se entrar um cadeirante, se entrar um cego, um mudo, um surdo, ele adentra na igreja e sai como entrou. Curar uma dor de cabeça é fácil. Dizer que você vai ser curado é fácil. Eu quero ver o milagre acontecer na tua vida. Talvez eles possam até dizer que eles dizem isso. Se você tiver fé, Deus vai fazer. Se não tiver, Deus não faz. É mentira. É eu que tenho que estar preparado para levar a bênção para a tua vida. Quer que eu prove isso? Quando João Pedro chegou ao templo ali, daquela igreja ali, do templo chamado Formosa, estava um homem ali dependendo, pedindo esmola. Pedro olhou para ele e disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. A fé estava em quem? Naquele homem ou em Pedro? Porque quando a pessoa está enferma, está em depressão, está com problema na vida, irmão, ele não tem ânimo, a fé dele é pequena. Agora precisa do homem de Deus estar com a vida no altar para que o milagre aconteça. Se eu pegar no Velho Testamento, eu tenho exemplos de Eliseu, eu tenho exemplo de Elias, eu tenho exemplos de vários homens que colocaram a tua vida no altar para que o milagre viesse a acontecer. Eu tenho exemplo no Novo Testamento, os apóstolos, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus e fazendo milagre. Hoje não acontece milagre na igreja. Sabe o que acontece dentro da igreja hoje? Vida financeira, prosperidade. A prosperidade quem der é Deus, depende da tua comunhão com Deus. Eu deixo essa palavra, que essa palavra ela venha adentrar no teu coração. Eu faço como Paulo falou nas suas palavras, as cartas aos Coríntios: não seja menino, não se alimente de qualquer coisa, daquele leite genuíno, mas se alimenta da verdadeira palavra de Deus, para que você possa abrir o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, está em tuas mãos. É isso aqui, ó.
é que te ensina a verdade. É isso aqui que te ensina o caminho. Hoje existe mais autoridade em cima do público humano do que a autoridade da palavra de Deus. Muitos pastores dizem que quem manda sou eu, quem faço sou eu, quem pode sou eu. Se a ovelha está lá, dentro da sua casa, em qualquer lugar, sem força, sabe o que diz? É que está em pecado, é que está com problema, deixa morrer lá. Geralmente, talvez aquela pessoa esteja em pecado, em problema. Pô, mas o que Jesus nos ensinou, irmão? Lembra do bom samaritano? A história do bom samaritano. Lembra a parábola das ovelhas, que ficou uma para trás. Jesus foi lá buscar. Oh, pastores, oh, liderança, seus hipócritas, procura as ovelhas que estão morrendo. O mundo adentrou na igreja. Já não existe mais batismo com o Espírito Santo. Eu lembro-me que há 40 anos atrás, nas Assembleias de Deus, as crianças, o grupo de criança, quando o culto começasse, ou antes de começar, que tinha meia hora de oração, 1 hora. Quando o culto começava, aquelas crianças falavam em línguas. A mocidade, o ciclo de oração acabou. Existe ainda uma fogueirinha, ainda no meio do templo, e que essa fogueira, que essa chama seja você, e que você pode acendear essa chama, que esse avivamento torne a voltar nas nossas igrejas, nas nossas vidas, voltar nos templos. Faça isso, irmão. Faça isso, porque nós estamos vivendo nos últimos momentos, um tempo difícil. E o apóstolo Paulo já nos orientava que nós iríamos viver tempo difícil. E nós estamos aí. Os homens estão sendo amantes de si mesmos. E as lideranças, quando os pastores presidentes, ele chega ao ato de jubilar, sabe quem fica no lugar deles? O filho, o genro. Virou política dentro da igreja. Antigamente, sabe como que era escolhido? Os sacerdotes, os reis. Era diferente. Era na unção. Era escolhido por homens de Deus que tinha comunhão com Deus. Lembra de Davi? Com seus irmãos. Era Davi que era para ser escolhido como rei, não eram seus irmãos. Eles dão prioridade à família. Eles dão prioridade à família. A igreja hoje, ela vive uma vida politicamente e capitalismo adentrou dentro da igreja. Sendo que quem teria que adentrar na igreja é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele está chorando com gemido inexprimível, porque o povo de Deus tem afastado. Eu tenho me afastado da igreja. Geralmente eu vivo com minha esposa e um netinho que eu considero como um filho meu. Nós fazemos nossos cultos na minha casa.